Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do SEO Sniper. Aqui a gente conversa com empreendedores, especialistas, autoridades que já erraram, ajustaram a mira e se tornaram referência em estratégia, performance e resultado. SEO Sniper é produzido pela Dom Consultoria Estratégica. Se a tua empresa precisa de ajuda para vender mais e melhor, estruturar teus processos, elaborar um planejamento estratégico focado na execução, conta com a Dom, tem nossos contatos, nossos links aqui embaixo na descrição desse vídeo. Conta com a gente que com certeza a gente pode te ajudar a bater meta de uma maneira consistente, escalável e atingir os resultados que a tua empresa precisa. Bom, hoje a gente tem um convidado aqui super especial, um cara que está construindo 2025 fantástico. Ele é um honroso torcedor do Tricolor Gaúcho, né? Tá feliz com o teu Flamengo ontem? Cara, é o que tem me feito feliz, é isso. É o Tricolor Gaúcho que tá feliz com a derrota do Inter. CEO da Sellers, pai do Theo, assador, Isso né, aí. lutador de jiu-jitsu, e veio aqui contar pra gente um pouco da trajetória da Sellers e da trajetória, como ela se mistura com a tua própria trajetória profissional. César Duro, cara, obrigado por ter topado esse convite. Cara, eu que agradeço o convite na hora. Quando tu me mandou, eu fiquei super honrado. Obrigado demais por ter me convidado para estar aqui e espero poder contribuir aí um pouquinho com esse bate-papo que a gente vai ter. Com certeza. A primeira pergunta, que ela talvez seja mais importante, dependendo da resposta, a gente nem continua com as outras. Quando é que eu vou ser convidado para um churrasco daquele lá da Sellers, cara? Uma Cara, coisa linda. já podemos sair agora daqui. Pô, é cada prato bonito. Eu lembro, a gente gosta muito de churrasco, né? E a gente foi no casamento do amigo muito querido, Felipe Gondim, numa churrascaria lá em São Paulo. Excelente, inclusive. Maravilhoso, no rincão escondido. A gente terminou a festa tirando foto do lado da churrasqueira. Muito bom. Cara, tu sabe que assim, churrasco, já quebrando um pouco o gelo, né? O churrasco, cara, eu gosto bastante, falando, já aproveitando, eu gosto bastante de antropologia, cara. Sempre gostei de tentar entender. Eu vim da área de consumo, né? Então assim, eu sempre gostei de entender o shopper, a antropologia, a decisão de compra, e etc, etc, etc. E, cara, eu acho que nenhum ritual é mais antropológico do que churrasco. Se tu for analisar, assim, de tudo que a gente vive hoje, internet, enfim, redes sociais e tudo mais, talvez a única coisa que nos traz uma ligação muito grande com os nossos antepassados é tu tá em volta do fogo, né, com uma caça, né, É verdade. fazendo, porque assim, acho que esse ritual ele ativa alguns gatilhos de colaboração, de De comunidade, comunicação, né? de comunidade e tudo mais. E a gente adotou isso até como uma identidade cultural da própria Sellers, né? De receber cliente, de receber amigos e etc. Ao entorno do fogo. Então, pra gente é bem importante isso. Cara, muito legal. Tu tens uma trajetória, eu te conheci, tu eras cliente da Envolves, né? Exato. Depois tu te tornou palestrante em alguns treinamentos, Isso. aí consultor com Trade to Business, Isso. professor da ESPM e agora empreendendo na Sellers. Talvez tenha alguma coisa nesse meio do caminho, a gente passou ali 2 anos sem ter muito Mas contato é isso mesmo, é isso mesmo. e construindo a Sellers que está sendo extremamente disruptiva no mercado dela. Primeira pergunta que eu quero te fazer é como que tu tira uma ideia do papel? Porque essa ideia, a gente estava tomando um café antes, já conversando um pouco, tu Uhum. vem amadurecendo ela por dores que tu viveu na pele quando tu estava lá, tu é super mão na massa, né? Super execução. Uhum. E como é o processo de tirar uma ideia do papel, identificar a dor, tirar do papel e transformar isso em produto? Legal, cara. Até assim, acho que até para explicar um pouquinho se tu me permitir aí, dar um pouquinho de contexto para nossa audiência, cara, eu sempre gostei de criar, sempre gostei muito de criar, Davi, sempre gostei demais, assim, e sempre fui bastante criativo, mas eu nunca fui criativo só das ideias, assim, eu sempre gostei de visualizar aquilo de tangibilizar aquilo que eu visualizava, assim, então sempre foi uma coisa que eu gostei bastante. E ao longo da minha carreira executiva, né, foi quando a gente se conheceu lá, eu estava indo na minha carreira executiva, né, o que fez eu crescer muito dentro das empresas, e mais tarde eu descobri o porquê, foram sempre projetos, sempre foram cases. Eu sempre gostei desse negócio, tipo assim, cara, tem uma coisa nova, puta, deixa eu ver o que é isso aqui, deixa eu entender, deixa eu tentar construir. Então, sempre gostei desse tipo de desafio.
Tanto é que quando eu estava no final da minha carreira executiva, meio que numa transição ali, eu fui para uma psicóloga de carreira e ela aplicou várias ferramentas e tal, foram várias sessões e tal, foi bem legal, inclusive, o processo. Lá no final, ela falou assim, deu um diagnóstico, ela falou assim, cara, tu é um intraempreendedor desde sempre, né? Então, os projetos que tu fazia como executivo que tu gostava, na verdade, nada mais é do que intraempreender dentro do negócio, né? Então, o que me movia sempre foi bastante isso. Então, cara, eu sempre gostei de identificar um problema, de trazer uma solução sobre um novo aspecto para esse problema, mas sempre gostei de entender como é que ele poderia se tangibilizar na prática, né? Então, como é que a gente pode criar, cara, quais são os elementos que precisam ser feitos para executar, quais são os pontos de contato que a gente precisa fazer para poder tangibilizar, porque tu não faz nada sozinho, então tu precisa entender quem são os skills que tu precisa também trazer para o teu projeto, para quem que tu tem que vender esse conceito do teu projeto, para que tu possa materializar ele e transformar ele na prática. Então, acho que isso está um pouco na minha origem, assim, não só como empreendedor, mas como executivo. Eu sempre tive essa capacidade de entender um problema, de gostar de entender problema e de buscar transformar isso em soluções práticas, né? Claro, tem uma coisa que eu sempre gostei bastante, Davi, e é uma frase que inclusive eu uso, que é o ótimo inimigo do bom, assim. Então, eu sempre, hoje mais tarde, depois de livros de startup enfim, de empreendedorismo, a gente fala muito de MVP, mas antigamente para mim eu tangibilizava como assim, cara, vamos fazer o mais básico possível, vamos fazer o mais simples, então depois a gente melhora, vamos fazer o V1, V2, V3, V4, V5, V6. Então sempre o meu modelo sempre foi um pouco disso, assim, foi de tipo, cara, deixa eu entender onde é que eu quero ir, mas tá, por onde eu vou começar e aí depois eu vou melhorando esse negócio até que isso se tangibiliza. E outra coisa que eu acho que está ligado a essa questão de execução, Davi, é a é entender, é gostar de errar. Puta, como assim gostar de errar, cara? Que ninguém gosta de errar. Mas eu acho que o erro é uma parte importante, assim, tem gente que não sabe lidar com o erro, né? Às vezes tem gente que esconde os erros, né? Quando tu falou ali no início, na entrada aí do podcast, né? Tu falou sobre erros e acertos, né? E, cara, a vida é sempre muito mais feita de erros do que de acertos, né? Todo mundo gosta de falar dos acertos, mas não gosta dos erros. E eu, pelo contrário, cara, eu acho que errar é o que faz a gente crescer, né? E dentro da Seders, por exemplo, a gente fala bastante sobre isso. Cara, não tem problema errar. Tá, entendi, tá, isso aqui deu errado, mas assim, cara, como é que a gente resolve isso agora? Como é que é a V2 esse negócio aqui? Né? Porque se a gente tem essa cultura das pessoas não botarem o erro para baixo do tapete, né, a gente também consegue construir. Então, acho que a execução tem um pouco disso, tem um pouco de identificar o problema, criar a solução, entender que tu tem que começar com identificar quais são os elementos que tu precisa para fazer com que essa execução aconteça, pensar o mais básico possível para poder começar e, cara, entender que o erro faz parte desse processo de construção. Cara, o erro é um patrimônio a ser preservado, né? O direito a Total, errar. total. E dali extrair o aprendizado. A gente, até já comentei isso em outro episódio, quando a gente faz um processo de consultoria, normalmente a gente é procurado pela alta camada, porque o resultado não está acontecendo já faz algum tempo e precisa resolver. E como a gente impacta diretamente na geração de receita, é uma dor que tu vai ter que prestar conta para conselho, para fundo, para os teus sócios. E existe um comportamento quando a pessoa não quer olhar para o erro, que é ao invés de buscar a causa, buscar um culpado, né? E aí é quando tu mitiga, tu acaba atrapalhando essa cultura de, cara, vamos errar e vamos aprender com o erro para fazer a V2, para crescer a partir deles, né? Tem gente que vê na consultoria um exorcista, vem cá tirar meus fantasmas, meus demônios da minha operação e vamos fazer aqui agora algo bonito. E não é assim, vamos entender onde o erro aconteceu, aprender com ele e retomar o rumo. César, a parte da nossa audiência são pessoas que estão começando a trajetória empreendedora, estão querendo tirar uma ideia do papel, querendo, cara, eu devo me associar ou não, eu devo buscar um fundo ou não, é o momento, não é? E às vezes a pessoa, tu tens quando tu trazes que a tua trajetória profissional de executivo, tu sempre foi um intraempreendedor e tu trabalhou muito com execução em pontos de venda, criando campanhas e criando inteligência para execução. Então, tu sabia muito bem o que era a tua dor, agora eu preciso resolver. Para uma pessoa que está começando, ela identificou uma dor e agora eu quero tangibilizar isso num produto. Qual foi o teu caminho? Tu contratou uma software house, tu se associou a um desenvolvedor, tu contratou um dev, beabá para quem quer tirar a ideia do papel e botar ela em prática.
Cara, vamos lá. Acho que assim, falando das Cedars, né? Trazendo essa última etapa aí de empreendedor e não intraempreendedor, o que que eu fui buscar fazer no início primeiro, Davi? Eu entendi que existia uma lacuna, eu entendi que existia um problema a ser solucionado, porque eu vivi esse problema, né? O problema ele nasce da minha experiência, né? Do outro lado da mesa. Só que, cara, uma das coisas que eu sempre gostei de fazer é falar. Fazer benchmark, é falar, externar o problema, porque eu acho que quanto mais a gente fala, mais a gente atrai pessoas. Eu acredito muito nesse negócio do poder da comunicação e da atração, né? Quanto mais tu fala, mais tu aproxima pessoas que podem te ajudar. E quando eu identifiquei o problema, Davi, eu achava que tinha uma solução, né? Mas como eu tinha vivido o problema, acho que o problema ainda era mais latente para mim do que a própria solução que eu tinha imaginado. Eu fui buscar falar com pessoas. Então, fui tentar entender lá em Porto Alegre ainda, falar com o pessoal da Startse, falar com outras empresas, comecei a entender quais seriam os possíveis caminhos, né? Uma das empresas que tem uma parte nesses debates, discussões e influência foi a Involves, né? Que inclusive tem um episódio aqui com o Deck, para quem não assistiu ainda, assiste aí que vai estar bem legal. Foi a Involves, porque, cara, a Involves ela já estava no segmento que eu queria atuar, né? Tanto é que eu era cliente, né? Que eu queria atuar. E eles vinham com uma jornada empreendedora de tecnologia bem consistente, então eram pessoas, boas pessoas também para conversar. E eu vim falar com eles e expliquei para eles, ainda como executivo, eu vim explicar para eles o que eu queria fazer. Eu me lembro que naquele momento até expliquei para um dos fundadores e ele falou para mim o seguinte, cara, animal. Te confesso que talvez eu não tenha entendido metade do problema, porque a gente não endereça ele aqui. Mas, cara, me parece fazer bastante sentido, né? E uma das sugestões dele na época, que para mim foi dentre várias sugestões excelentes que eu recebi, essa talvez tenha sido uma das mais importantes, foi, cara, pilota isso sem uma linha de código por enquanto. Pilota isso numa planilha de Excel, pilota isso numa consultoria, pilota isso de alguma forma, antes de mexer com código, porque acho que precisa de mais validações para que antes você possa procurar essa linha de software, né? E, cara, foi uma das melhores sugestões que eu recebi, né? Foi justamente isso, foi justamente começar uma linha muito mais consultiva e menos tecnológica numa primeira etapa. E aí nasce todos os programas de consultoria, né? Tu até comentou aí na minha apresentação. Ele nasce muito dessa sugestão. Tipo assim, cara, pega lá os produtos que vão virar software e tenta transformar isso em metodologia. Uma das principais metodologias que eu botei na época foi de programa de excelência e distribuição. Então eu peguei, criei, já tinha implementado alguns como executivo, conhecia todas as nuances de fazer, sabia que era um produto aos olhos do mercado bem caro, né? Porque implementar um programa de excelência e distribuição é um produto caro. Então eu entendi que ali tinha uma oportunidade de validar o que eu queria e de me capitalizar também. Porque como eu tinha um programa de excelência, era um ticket alto, eu comecei por ali. Então eu comecei vendendo a minha solução de uma maneira offline, de uma maneira consultiva, para que depois eu pensasse numa escala disso de produto. Então, acho que assim, o primeiro foi isso. Depois, já com uma ideia mais sólida na cabeça, a gente criou uma primeira versão do primeiro software, ainda na primeira empresa, que foi a T2B, né, que foi a primeira versão, com um parceiro de desenvolvimento que tinha lá o seu squad de software house. E eu não entendi ainda naquele momento a importância de ter esse ativo pessoas dentro do meu negócio, né? Pô, vamos fazer o software e, cara, se eu tiver o software tá tudo bem e vai acontecer. Ali a gente errou pra caramba, a gente teve boas perdas ali naquele momento, né? Mas bons aprendizados também. E quando a gente foi fazer a segunda versão do software, já nascendo como Cedar, já nascendo como o que a gente tem hoje, com os aprendizados que a gente
que a gente que teve nessa primeira jornada, a gente contratou uma software house, de novo, só que num modelo diferente. A gente contratou a software house dizendo assim, olha, isso aqui é um projeto, começo, meio e fim, e eu quero contratar não só a tua expertise em desenvolvimento, mas como a tua expertise em desenvolvimento squad. E ao final desse contrato aqui, já está em contrato que essa squad vai migrar aqui para dentro. Então, tu não vai incubar meu software, vai incubar minha equipe. Né? Então, foi o que a gente fez. A gente incubou, nesse segundo momento, o desenvolvimento do software e da equipe, né? E da equipe ao longo dos anos. E ao final daquele projeto, naturalmente, como já havia previamente combinado, essa equipe migrou, virou sellers, e aí a gente deu escala no resto, já entendendo um pouco mais do fluxo inteiro de P&D. Interessante, isso é muito parecido quando tu falou do Excel. Vamos validar a ideia no Excel, a dica que tu recebeu. Uhum. É a dica ou o mesmo caminho percorrido pelo Theo Orozco também, da Exact Sales, Já né? vi ele contando essa história. Uhum. Antes de chegar e programar a primeira linha, ele pegou uma metodologia que ele tinha implantado em consultoria para um cliente dele, É isso. criou um planilhão. Quando a planilha ficou impossível de rodar porque ela estava se tornando muito pesada pelo volume de dados, tá? Então agora é hora de codar isso daqui e transformar isso no software, né? E é a ideia do startup enxuta e validando em etapas e testando e gerando valor e dali para frente a gente cresce. Sabe o que eu tô olhando agora, cara? Comecei agora, então ainda não tenho muita profundidade para dividir nesse papo aqui em respeito ao livro, mas comecei agora a ler o livro do fundador do Waze, né? Que, pô, deveria ter ido lá atrás, mas teria me economizado alguns atalhos. Mas eu já comecei a ler, tô na metade, assim, e eu devorei ele, sei lá, sabe aqueles livros que tu pega, cara, e tu devora, assim, tem uns que tu demora pra virar, mas tem uns que cara, tu tem dificuldade de parar. E esse aí não apaixone-se pelo problema, apaixone-se pelo problema, não apaixone-se pela solução. Porque uma das principais armadilhas, né, de quem está empreendendo, de quem quer criar, é achar que teve a ideia brilhante, que pensou na solução maravilhosa, a solução de US$ 1 bilhão e tá, é agora, é isso aqui que eu vou fazer, e esquece que a solução não tem valor nenhum se tu não estiver focando no problema. E quando a gente fala em MVP, pivotagem, etc, 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 nada mais é do que tu tá aprofundando, tá sofisticando a tua solução em cima de um problema. Tu tá lapidando a tua solução em cima de um problema. Então, a pivotagem geralmente é isso, né? Então, acho que uma das coisas que aquilo me trouxe e os últimos 8 anos me trouxeram cara, o problema ele tem que estar sempre no meio da mesa e a solução, se tiver que ser refeita, ela pode ser refeita quantas vezes forem necessárias. A gente refez, né? A gente tinha uma solução, refez outra. A nossa solução atual já passou por várias versões e transformações. Então, assim, a solução, a ideia, o produto, ele é o menos importante. O crucial é tu estar apaixonado pelo problema. Não sei se tu conhece, tem um podcast da K21, que é uma consultoria do Rio de Janeiro, se não me falha a memória. Eles são especialistas em implantar processos de OKR e gestão de pessoas. E o nome do podcast é Love the Problem. Animal. É muito bom, tem conteúdo, tem uns episódios maravilhosos lá. E eu lembro que na minha última posição como executivo, antes de empreender na Dom, eu adotei isso como slogan para o meu time, ó, pessoal, que é Love the Problem. A gente era a área de estratégia corporativa, então a gente tinha lá governança, portfólio de oferta e inteligência de mercado. Então, assim, a gente tem que se apaixonar pelos problemas que a gente resolve. Só que assim, é um se apaixonar de vagabundo. Assim, a gente tem que pegar e não se apegar. Não é para casar com o problema, porque a gente tem que se apaixonar por ele, entender, resolver, parte para o próximo problema. Mas o problema tem que ser o cerne o tempo inteiro, né? Total. Cara, a Sellers, ela já recebeu alguns investimentos, já teve algumas pessoas que apoiaram iniciativas. Qual é o melhor jeito de vender uma ideia? Assim, tu já tinhas validado, já tinha um produto rodando, já tinha talvez uma planilha para poder bater na porta de alguém e falar, tenho essa ideia e agora eu quero captar para poder levar para software house, posso, enfim, tracionar essa minha ideia inicial, ou não? Tu chegou lá com uma ideia ou tu chegou já com um produto? Não, boa pergunta. Cara, a Sellers, acho que é uma das coisas que a gente mais aprendeu, né? A gente tem grandes empreendedores aqui que
que são cases de bootstrapping, né? De terem feito a sua jornada sem buscar capital e sem se especializar em M&A. A gente já fez um caminho completamente contrário. A gente conseguiu fazer, acho que um belo case de empresa investida, né, com M&A e com total governança e preponderância do cap table na mão dos sócios, né, dos fundadores. A gente conseguiu fazer uma jornada bem importante, assim. A gente tem mais aí os founders juntos, a gente tem mais de 70% do negócio, assim, né? Então a gente tem completo controle da empresa. E entre o Smart Money Club Deal, que são pequenos investidores, que foi uma outra tese que a gente desenvolveu, e alguns estratégicos, a gente tem aí em torno de 32, 33 pessoas físicas e jurídicas que fazem parte desses outros 30 e poucos por cento. Então, foi uma estratégia bem vencedora, assim, porque a gente conseguiu se capitalizar, acelerar, não perder foco em tração em nenhum momento, mas não entregando a empresa, não perdendo valor sobre a empresa. Então, a gente conseguiu fazer uma jornada bem legal nesse sentido. Cara, quando a gente começou a jornada, eu brinco assim, o meu primeiro sócio, né? O meu primeiro sócio, ele entra como investidor e ele vira sócio, né? Da ideia. E o meu primeiro sócio, que é o meu CFO hoje, que é o meu diretor financeiro, que é um dos grandes caras dessa jornada aqui, que eu tive a satisfação de conhecer e me aproximar e hoje se tornar um grande amigo, que é o Alexandre. É um cara que me ensinou muito, inclusive, de ver empreendedora, né? De fome por negócio, fome de tração de negócio. O Alexandre, eu conheci ele através de um outro amigo em comum, né? Eu apresentei a ideia para ele sem PPT, na beira de uma pista de skate em Porto Alegre. E, cara, eu brinco que todo mundo fala, o cara vendeu ideia no PPT, o cara vendi no guardanapo, porque tava passando o garçom e eu falei assim, amigo, consegue um guardanapo, uma caneta? Deixa eu explicar aqui. E, infelizmente, a gente não guardou esse guardanapo, a gente esses dias falou, puta, que a gente deveria ter guardado isso, a gente não guardou. Mas nasceu nisso, cara. Eu acho que assim, obviamente ao longo do tempo foi sofisticando, né? Todos os números, as teses e tudo mais, né? Aquela coisa, começa pequeno, vai melhorando, que a gente falou no início. E hoje o nosso grau de gestão e profundidade de dados para saber onde a gente está e para onde a gente está indo talvez tenha indústrias que não tenham a profundidade que a gente tem hoje. Mas eu acho que a preponderância, Davi, é a gente começar por uma ideia bem estruturada e consistente, né? A Sellers começou assim, né? Começou sem PPT, sem guardanapo, até porque eu pedi emprestado, não tinha nem o guardanapo, mas ela nasceu com uma ideia bem consistente e essa consistência, ela vinha da problemática, né, em si, mas principalmente porque eu tinha profundidade naquele problema, né? E aí eu acho que assim, isso remete, né, a ser um sniper de vendas, aí, como o próprio podcast aqui propõe. Eu acho que vender algo, ou vender uma ideia, ou vender um propósito, ou vender o que quer que seja, tu precisa ter profundidade no que tu está trazendo, né? Então, eu acho que qualquer tese, cara, independente se vai ser um PPT, se vai ser um vídeo, se vai ser um business plan, se vai ser o que for, a profundidade de quem tá vendendo essa ideia, ela é preponderante sobre o sucesso da oferta, né? Então, a Sellers nasceu assim, acho que toda ideia que eu vendi, ela nasce assim, e depois a gente passa a estruturar ela e dar mais consistência para ela. Então, te respondendo, cara, as teses de investimentos, eu acho que tu tem que entender exatamente o que tu está fazendo, com muita profundidade, então pode ser superficial na amostragem, acho que tu tem que dominar muito o que tu está fazendo, até porque quando a gente está falando de investimento, a gente está falando de risco, né? Então, se tu não tem profundidade no que tu vai resolver, no problema, e nas nuances, no que não é a camada mais evidente, digamos assim, o teu risco é muito grande, né? E fazer outras pessoas tomarem risco, né, junto contigo, tu só multiplica o tamanho do risco, né? Então, eu acho que o principal ponto quando a gente está falando de investimento é tu ter uma capacidade de entender como poucos aquele problema que tu vai resolver. Acho que esse é o principal ponto da história.
Cara, isso é muito legal porque nós temos muitos potenciais clientes que nos procuram para ajudar exatamente como que eu construo meu pitch deck para ser atraente para um fundo. Uhum. Mas o passo anterior, que é qual é o problema que tu resolves, que dor que tu está endereçando, isso não está claro, porque assim, na cabeça de muita gente tem o sonho dourado de empreender e vou virar um novo Mark Zuckerberg, vou ficar milionário, em 2 anos eu vendo uma empresa para um grande fundo, e que não é assim que funciona, tem Não. muito suor, tem muito erro, muito acerto, Insônia. insônia, e tu vens, a tua solução vem da tua expertise, né? Então, Uhum. essa consistência de Uhum. saber do que eu estou falando antes de pensar no produto. Então, assim, eu não vou pensar o produto porque, me parece uma boa ideia vender biquíni. Uhum. Tu já usou biquíni? Tu sabe como que se desenha o biquíni, como que se modela, que tecido que usa, qual é o público, vai ser A, B, C. A pessoa não faz ideia, ela só acha que é verão, moro na praia, então todo mundo vai comprar biquíni e vou vender biquíni. E não tenho conhecimento do mercado. Eu estava ontem assistindo um podcast com o fundador da Minimal, Uhum. de Middle Club. camisetas, Aham. Minimal Club. E eu pensei, eu empreendi há alguns anos atrás, eu tive uma fábrica de camisetas, uma confecção de roupa infantil, uma loja no centro de Floripa, uma fábrica de camiseta jovem, de cultura pop. E eu lembro, isso foi 2015, 2016, de repente a gente sofreu um baque e entrou, porque antes pegava um grande varejista, Renner, Riachuelo, C&A, as camisetas lá não tinham boa qualidade, Uhum. né? Elas eram mais baratas, mas a qualidade era inferior. De repente eles tinham qualidade excelente, autorizado Marvel, Beatles, tudo licenciado. Uhum. E para quem tem uma loja no centro de Floripa que produz, aquilo veio como um meteoro. E aí vem depois a Mínimo com outra ideia, com outra maneira de distribuir, faz uma camiseta básica sem nada. E em 2021, depois que eu encerrei a minha atividade como no mundo têxtil, Uhum. e vira um sucesso, né? Uhum. Começa o primeiro ano vendendo 4 milhões, segundo ano 16 milhões e assim vai. Então é entender a dor, entender o nicho e às vezes o canal de distribuição que é onde tu atua muito também, né? Claro. Mas voltando um pouco ainda como investimento, tomar um investimento é uma via de mão dupla, né? Tem Uhum. tanto o fundo que quer aportar e ter retorno sobre o resultado, e o empreendedor ter a consciência de que não é qualquer cheque que resolve o meu problema, né? Uhum. Às vezes a vontade de não deixar uma ideia morrer, a pessoa acaba se sujeitando a aceitar qualquer cheque que vira depois muito danoso para a operação, ou não preserva o cap table e fica refém dos investidores e tudo mais. É, Quais são os critérios que tu utilizas na hora de avaliar a entrada de um novo investidor? Pensando no papel, cara, beleza, eu quero esse investimento, mas eu também quero preservar a minha cultura e o meu propósito com esse negócio. Cara, o que que eu acho que eu conecto com o mesmo ponto do intraempreendedor César com o empreendedor César. Eu acho que quando a gente identifica, Davi, um problema, tu tem que saber quem são as pessoas que tu precisa para estar junto contigo para resolver esse problema. Assim como um squad de trabalho, né? Assim como uma equipe que tu vai formar, assim como, enfim, uma parceria que tu vai formar para resolver um problema, os investidores, eles pressupõem da mesma lógica, né? Então, assim, se tu não entende isso, provavelmente tu vai ser um financista, né? Então, tu poderia pegar o dinheiro como investidor ou no banco, que daria no mesmo, né? Agora, quando tu entende o investidor como um elemento de soma à solução, aí tu tem alguns critérios. Em 2020 a gente tomou uma decisão que era de encerrar aquele primeiro software, né, de botar ele abaixo, porque a gente tinha, já tinha grandes clientes ali, cara, a gente tinha uma das maiores indústrias de chocolate do mundo, uma das maiores calçadistas do mundo, uma das maiores empresas de medicamentos do mundo, que eram nossos clientes na época da primeira solução. Só que a gente entendeu que o que a gente queria fazer com o produto, em função da arquitetura e de solução que a gente tinha escolhido, e aí por inexperiência na época, a gente identificou que a gente não ia conseguir chegar onde a gente pretendia e almejava. Então ali a gente só tinha dois caminhos. Ou a gente paralelizava a construção de um novo software mantendo o primeiro, enquanto esse outro ficava pronto.
ou a gente botava abaixo tudo e começava. E a gente teve essa dúvida várias vezes na nossa cabeça. Tipo, o que a gente faz? E parece que por um alinhamento temporal de uma grande tragédia, mas que ali nos deu pelo menos essa. A gente não teve uma segunda opção, a gente teve uma resposta só que foi a pandemia. Em março de 2020, a gente discutindo o que ia fazer e o que não ia fazer, veio a pandemia, né? E naquele momento a gente pensou assim, cara, nossos clientes não sabem o que vai acontecer amanhã. Provavelmente vender para novos clientes no meio da pandemia vai ser complexo. Cara, vamos botar de pé um business plan para poder capitalizar e manter a operação sem entrada de R$ 1 de recurso durante esse tempo que a gente precisava para desenvolver. Para desenvolver, a gente estimava que seria entre 12 e 18 meses para botar a primeira versão no ar. Então, como é que tu mantém equipe de desenvolvimento, como é que tu mantém equipe, né, de pessoas que vão manter, até porque a gente tinha uma responsabilidade social com as pessoas no meio da pandemia. Como é que a gente faz isso acontecer? E a nossa primeira tese foi levantar as principais fontes para isso acontecer, e obviamente tinha fundo, tinha isso, tinha aquilo e tal. E a gente desenhou o seguinte, cara, a gente sempre muito bem conectado, como eu falei, a gente sempre gostava de conversar, falar, e a gente sempre atraiu boas pessoas na volta. Uma das nossos primeiros sócios lá, que daí nos contratou no PPT, aí foi lá atrás. Já tinha uma evolução, Já né? Saiu do tinha. guardanapo e foi pro Tinha uns PPT. 13 slides já, inclusive, tava então top, já- tava top. E essa galera depois se tornou uma das maiores boutiques de M&A do Brasil. E lá atrás eles falaram assim, cara, a gente vai estruturar junto com vocês e a gente quer transformar esse valor aqui de projeto em equity e tal, porque a gente acredita nisso e tal. E aí eles vieram junto com a gente e nessa época da pandemia eles foram super estratégicos pra gente, porque eles, nos debates do que a gente ia fazer, como é que a gente ia modelar e etc., a gente criou uma tese de Smart Money Club Deal, aonde a gente traria, através dos nossos networkings em geral, pessoas que tivessem alguns critérios que pudessem ajudar em algumas verticais do que seria a nossa solução. Então, gente de tecnologia, gente de banco, gente de controladoria, enfim, de tudo que tu possa imaginar. A gente criou 8 verticais de possíveis perfis de sócios e a gente foi captando essas pessoas. Vocês fizeram um business plan para atração de sócio, Sim, basicamente. exatamente. A gente criou um modelo de atração de sócio. A gente cunhou como um Smart Money Club Deal. E tinham critérios e tudo mais para que isso acontecesse, e limites de cheque e tudo mais. E, cara, foi uma governança bem legal que a gente construiu. A gente acabou captando 28 pessoas, né, de perfis diferentes. Então, desde cofundador de banco, até founder team de empresas do Vale do Silício, enfim, de tudo posso imaginar. E que nos ajudaram, de certa forma, criando um board técnico, não só capital, mas um board técnico para que a gente pudesse enfrentar os desafios que a gente ia enfrentar ali na frente. Então, a gente criou essa tese e, mais recentemente, a gente fez dois movimentos estratégicos, né, de duas empresas estratégicas que não são fundos, que não são empresas que são do mesmo... Um é tecnologia, outro é negócio, distribuição mesmo. E a gente trouxe essas duas empresas como empresas que investiram nas Sellers, né, entendendo que poderia gerar valor, uma para o seu ecossistema tecnológico e outra para as suas soluções de produtização e problemáticas de tecnologia para o seu próprio negócio. Então a gente escolheu muito bem os perfis dessas empresas, desses parceiros, que a gente, antes de fazer a oferta, a gente conhecia as pessoas que estavam por trás, né? A gente tinha sinergia pessoal com esses parceiros e a gente conseguiu sempre trazer isso muito organizado para dentro da Sellers, né? Então a Sellers ela tem essa preocupação de trazer para o cap table pessoas que têm um alinhamento pessoal, né? Então, assim, o fato de ser do nosso network, um Club Deal ajuda, né? De ter um alinhamento pessoal, mas que principalmente tivesse capacidade técnica de nos ajudar como um conselho consultivo, um conselho Isso que eu ia te técnico. perguntar, esse board técnico atua como conselho da Sellers? Vocês têm ritos específicos? A gente hoje em dia, a gente já teve os ritos de advisors, que é onde eles entravam. Ainda entram de maneira pontual, onde quando eu preciso
de algum caminho que eu sei que aquela pessoa tem o conhecimento técnico para ajudar, a gente puxa para uma reunião, para alguma coisa e resolve. Mas hoje em dia a gente tem um conselho efetivamente estruturado dentro da Sellers com as suas cadeiras e tudo mais. E aí tem o representante do Club Deal, tem representante das empresas que investiram e dos sócios que a gente tem o nosso rito de conselho estruturado hoje em dia. São 3 cadeiras? São 5. São 5 cadeiras. Eu tenho 3 pela minha participação na empresa. Sim. Né? Uma eu cedo para um deles e tem outras 2 dos estratégicos. Pô, que legal. Uma empresa recente, mas de fato começando super estruturada para dar os passos com consistência, né? E talvez, Davi, até trazendo um pouco, assim, a gente não nasceu aqui, né? Então, assim, eu já era membro de conselho da indústria onde eu trabalhava. Então, Sim. assim, eu participava de rito de conselho em grandes companhias. O Alexandre, que é meu sócio, foi CEO de uma grande indústria que faturava, assim, 2 bi por ano. Então, assim, a gente já vinha com o modelo de gestão Apurado, executiva. afinado, né? Então, era uma questão da gente entender que o negócio ele precisava ter isso, né? Apesar de ser uma empresa tecnológica, às vezes tu olha startup e o perfil do fundador é aquele cara que nasceu ali no código, a gente não nasceu no código, né? A gente nasceu no negócio e aprendeu o código depois. Tu falou há pouco sobre pivotar, sobre colocar a dor no centro, sobre circular as soluções nessa dor. É muito comum, quando se faz um planejamento estratégico, o planejamento estratégico, às vezes, ele vira meio que um sonho, uma coisa meio mágica. Eu vou planejar que eu vou dobrar de tamanho, triplicar, crescer 10 vezes, sem dar muita atenção para o trabalho de base que precisa ser feito para aquilo acontecer, para ser realizado. Uhum. A estruturação, ela normalmente não aparece, ela leva tempo para criar consistência, o saneamento básico, para ali eu crescer e depois fazer meu resort de luxo lá em cima. Uhum. Então tem pessoas que às vezes desistem muito rápido porque o resultado ele não vem na primeira vez. Vai precisar de algum ajuste, é natural, é do jogo. Uhum. Mas às vezes também desistem muito, demoram, se apegam ao planejamento, ao sonho dourado e passa o timing de abandonar essa ideia e partir para outra. Tu mostrou esses pontos de inflexão, quando chega a pandemia, tu tinhas o software rodando em grandes indústrias, agora eu preciso desligar esse disjuntor para ligar outro e poder performar aqui. Tu tens critérios claros para decidir assim, é momento de mudar ou é momento. Não, cara, não está acontecendo ainda, mas eu preciso dar mais tempo para que essa tese se comprove. Sim. Cara, eu acho que assim, tudo. Eu acho que tu usou o termo aí no início da tua fala, Davi, que é planejamento estratégico. Eu acho que assim, a estratégia ela é preponderante, porque a estratégia é uma visão, né? É uma visão de onde tu quer chegar, é o teu resort, né? No teu exemplo. Só que assim, se tu vai fazer um resort no Nordeste, tu vai fazer ele no Centro-Oeste, se tu vai fazer ele fora do Brasil, enfim, se tu vai fazer ele grande, pequeno, horizontal, vertical, isso tu não pode estar pegado. Tu vai entender que tu tem um caminho que tu quer percorrer, que tu acha que vai resolver um problema de uma maneira diferente, e a tua estratégia ela pode orientar, modelar a tua execução ao longo do tempo. Então, acho que a gente nunca perdeu o cerne da estratégia. O que a gente queria fazer? A gente sempre foi muito orientado à visão do negócio. Então, assim, cara, eu sei desde o dia zero o que seria a Sellers, como problema endereçado. Agora, a gente nunca ficou fixado se a marca ia se chamar Sellers, se as cores iam ser assim, ou se o produto ia ser assado. Cara, isso para mim era o que menos importava. O que mais importava era o que eu queria fazer e como eu queria resolver. Então, quando tu começa a analisar e se aconselhando com muita gente, perguntando, acho que esse é um dos fatores fundamentais, é tu estar sempre, cara, de posição aberta para poder questionar e ouvir, né? Quando a gente entendeu, por exemplo, que aquele caminho que a gente tinha, que a gente queria percorrer, seria mais tortuoso no modelo 1, e aí tinha KPIs técnicos. A gente escutou, na época, ex-fundadores de empresas
com grandes êxitos, inclusive aqui do ecossistema de Florianópolis, que nos deram alguns insights que a gente falou, puta, cara, realmente aqui tá faltando um negócio que a gente não tinha visto e vai nos atrapalhar, vai ser muito mais tortuoso esse caminho e tudo mais. Então a gente identificou na arquitetura de software, a gente identificou que o nosso TAM, nosso total de mercado endereçável ia ser menor em função se a gente seguisse naquele caminho. E como é que a gente faria para expandir esse caminho? Então a gente começa a fazer essa série de hipóteses, mas sempre nunca esquecendo para onde está indo. É meio que nem o GPS, né, cara? Tipo assim, tá, tu colocou qual é o endereço que tu quer chegar. Agora, tu pode enfrentar um trânsito ferrado, ou tu pode pegar um atalho, ou tu pode, enfim, Mudar o veículo. mudar o veículo, né? Então, assim, eu acho que para isso tem que estar sempre aberto, né? De fazer. Então, acho que toda decisão, cara, ela tá sempre ancorada para onde tu tá indo, porque senão é perda de foco, senão, sei lá, talvez o teu interesse seja outro, que a gente falou. Daqui a pouco o cara quer fazer qualquer coisa que dê dinheiro, e tudo bem, pode ser um caminho. Mas quando tu tem claro o caminho para onde tu tá indo, o que tu quer conquistar, aí as rotas elas vão ser alteradas o tempo inteiro. Mas a gente nunca vai perder o foco. Então a gente sempre olhou para isso, cara. Eu tô indo para lá. Se eu seguir nessa rota aqui, talvez eu vou ter esse problema. Faz sentido? Qual é a outra rota que eu posso percorrer? Eu posso percorrer essa, mas eu vou ter alguns trade-offs, eu tenho que analisar agora os riscos de cada um desses cenários para poder tomar uma decisão. Que é meio que o Waze faz pra gente nem percebe. Sim. Ele vai fazendo isso automaticamente, a gente não discute mais, vai seguindo. A gente é o Waze do nosso próprio negócio, né, cara? É entender que tá, marcamos o PIN naquela direção, mas as tomadas de decisões das rotas, cara, isso tem que Te ser todo acusou que dia. tinha um buraco na estrada, acusou que tinha uma blitz. Exato, entendeu? E não tem problema se tiver que voltar para casa e esperar o trânsito passar e voltar de novo, entendeu? Agora, assim, eu nunca perder o foco de onde está indo. Pô, legal. Hoje seu papel de CEO, de maneira geral, tem uma responsabilidade da porta para fora da empresa e outra da porta para dentro, né? Tu é a cara do negócio, tu vai se relacionar com players, clientes, investidores, concorrentes. E para dentro é ditar o ritmo e deixar claro o norte, o rumo, para onde que a gente está indo. Quando tu começas como CEO, tu é o CEO, tu é o cara de produto, tu idealiza, tu és o CS, tu és o IS, tu és o vendedor. Há uns anos atrás nós conversávamos lá na APAS em São Paulo e tu fala, cara, hoje o vendedor sou eu, hoje o CS sou eu. No momento atual da Sellers, tu tens uma outra posição já numa camada bem mais estratégica e, evidentemente, sem tirar o olho da operação. Qual é o momento que tu, na posição de CEO, precisa começar a trazer para o teu time pessoas para assumir determinadas tarefas que antes estavam na tua mão, para que tu continue sendo estratégico para o negócio, entregando para o negócio aquilo que precisa sim, e não correr o risco de se tornar um gargalo para o negócio? Cara, isso é bem legal, assim, Davi, porque enquanto executivo, cara, talvez um dos feedbacks que eu mais recebia da minha equipe, eu sempre tive equipes grandes, assim, porque a indústria tem essa prerrogativa, né? São equipes muito grandes, então as pessoas elas sempre me enxergavam como um cara que não é centralizador, né? Então eu nunca fui, e se precisar ser, eu não vou ser. Vou ter que contratar alguém para fazer isso, porque não é da minha, ou pelo menos um coach para me explicar como é que eu tenho que fazer para ser. Eu não sei ser centralizador. Então, cara, para mim, eu sempre sempre gostei muito sempre tive facilidade de enxergar o caminho, de ter a visão e de entender como é que isso poderia ser executado. E, cara, eu sempre gostei de ter pessoas boas junto tocando, né? Então, o momento que a gente vive hoje, para mim, eu voltei para a indústria agora, né? Tipo, a posição que eu tinha na indústria, que eu tinha time, que eu tinha pessoas, que eu coordenava, que eu gerenciava grandes times e tudo mais, é o que começou a acontecer agora comigo na minha jornada empreendedora, né? E abrindo um parêntese, cara, até para corroborar com a tua pergunta, uma das principais. Eu sempre fui executivo mão na massa. Então, assim, por exemplo, assim, eu conhecia muitos pares que eu tinha como executivos que ele tinha algum assistente, algum analista para fazer as fórmulas de Excel para ele, porque ele não sabia fazer, né? Cara, eu sempre fui o Excel nível hard, assim, eu sempre fazia, cara, enfim, fazia
quase programava no Excel. Então, era difícil alguém do meu time saber mais do que eu de Excel. Então, eu sempre gostei de saber fazer as coisas até para poder direcionar, ensinar e tudo mais. Quando eu saí da indústria com um monte de gente para empreender, o primeiro grande choque foi esse, né? Eu tinha um monte de gente lá tocando a operação e no outro dia tinha eu presa tocando o negócio ali e tal, e eu tive que me reeducar para isso, né? Que foi bom, eu saí da minha zona de conforto, que eu já estava entrando numa zona de conforto e saí dela de novo. E agora estou voltando para essa zona de conforto, digamos assim, novamente, onde eu posso exercer o que eu preciso exercer como líder das Cedras. Hoje, trazendo aqui para dentro, Davi, acho que hoje o meu papel muito aqui é de ter pessoas boas, mas principalmente garantir que elas estejam alinhadas com a cultura da empresa. Que naturalmente a cultura da empresa é a cultura do fundador, né? Acho que não É um tem, reflexo direto, não tem como fugir não disso. tem como fugir disso, né? Então, eu sempre estou buscando pessoas que tenham uma conexão de mindset muito grande comigo, né? Então, cara, eu sou prático, eu sou objetivo, por vezes até por esse lado gaúcho é objetivo demais, às vezes, as pessoas às vezes assustam, né? Então, a gente tendo a Cedars, a gente, cara, tem um nível de execução e de exigência e tal bastante grande, mas conseguindo construir um ambiente leve, com churrasco, com isso, com aquilo, com essa conexão. Então a gente sempre buscou conectar esses pontos. Então hoje, cara, o meu papel é garantir que a cultura das Cedars esteja alinhada, para que as pessoas que estão ali estejam na mesma frequência, né, quando eu estou olhando para dentro. E ao garantir isso, tendo pessoas boas, eu consigo dar escala em um monte de coisa, né? E eu consigo, como tu falou bem, olhar para fora, né? E conseguir não só me relacionar com o mercado, relacionar com o cliente, pensar no futuro da empresa, mas principalmente exercer talvez o meu principal caminho aí com os meus acionistas e com os meus sócios, que é de construir as rotas para Cedars, né? Então, assim, isso é uma das coisas que um grande amigo nosso teve aqui, de novo, reforça, olhem o episódio do André, ainda não saiu, mas vou olhar com certeza. O André ele estava no nosso conselho da Cedars até o início desse ano. A gente fez uma troca de cadeira até para dar uma oxigenada. Agora está o Gabriel, né? O Bibi assumiu lá. Mas numa das falas que o André trouxe no conselho, ele falou, cara, o teu caminho como CEO, a partir de agora, é sempre estar buscando rotas para Cedars. Então, seja uma rota de um futuro exit, seja uma rota de um possível, sei lá, platô onde a gente vai crescer e vai gerar muito caixa, mas a gente tem que estar procurando rotas. Então, acho que hoje o que eu mais faço para Cedars, olhando para fora, como CEO, é olhar as rotas de futuro, rotas de saída, rotas de negócio. Mas para isso eu tenho que ter esse time dentro de casa, com uma cultura muito forte, dando escala nas funções e, claro, executando o plano estratégico, né? E falando de plano estratégico, a gente tem, muito por origem da indústria, Davi, a gente tem um plano estratégico bem detalhado, com todas as camadas que você possa imaginar, com meta de churn, meta de rampagem de cliente, meta de eficiência de execução de infra, né? A gente tem diversos KPIs hoje dentro da Cedars. Obviamente, todos eles estão ligados a 5 grandes KPIs estratégicos da companhia, mas que se desdobram para cada um faça a sua gestão desses KPIs, para que a gente possa entregar esse plano que a gente tem bem claro até o final de 2027. Cara, que legal. Tem assim como tu indicou o episódio do Dare, eu quero indicar também o Sellers Cast, né, que é o podcast apresentado pelo César. E no episódio com Fogaça, acho que é o último da segunda temporada, Sim. né? Tu fala muito sobre, trazendo as analogias do jiu-jitsu e o jiu-jitsu tem muito de encontrar o conforto no desconforto, né? Numa Total. situação de pressão. E tu fala sobre a importância de treinar pesado para estar sempre competindo em alto nível. Eu lembro uma vez eu vi uma entrevista com o Marcos, goleiro da seleção, da Copa de 2002, e ele falava que o cara perguntou assim, qual foi o jogo mais difícil da Copa do Mundo? Assim, eram os treinos. Os jogos mais difíceis eram os treinos, porque ali o Luizão queria ser titular, mesmo sabendo que era o Ronaldo atacante, e que ele não ia tirar, mas ele treinava pesado. E o zagueiro queria parar o Ronaldo. Então, os treinos da seleção, uma seleção de altíssimo nível, Total. eram muito pesados.
E às vezes as pessoas negligenciam o poder que a preparação tem, que o treinamento tem. Se eu vou fazer um roleplay contigo, tu é meu amigo, eu vou pegar leve. Não, tem que ser o pior cliente que tu vai pegar na tua vida no roleplay. Tendo, desde a tua história com jiu-jitsu, com toda a filosofia que ele traz, como que tu prepara o teu time para competir em alto nível, para que tu possa ser esse elo com o mercado, para buscar as rotas que o futuro da Sellers pede? Como é que tu prepara o teu time para ele também estar preparado para competir em alto nível constantemente? Legal, cara, bela pergunta. Começando pelo jiu-jitsu e acabando no time, cara, eu tenho uma frase que eu já usei em palestra, uso para o meu time, já usei em podcast, que eu gosto muito, que é: o jiu-jitsu é o esporte individual mais coletivo do mundo, né? Na minha opinião, é isso, né? Como assim esporte individual mais coletivo do mundo? Porque, em geral, cara, como é que funciona o jiu-jitsu, né? Geralmente quem tá ali, que tá treinando, que quer competir, que quer participar de algum campeonato, ele tá no dia a dia, sei lá, tu pode ir todo dia às 7 da manhã, né? E ao meio-dia tu não pode ir e às 4 da tarde tu não pode ir. Então o teu horário é 7 da manhã e tudo mais. O que naturalmente acontece? Tu tem a turma das 7 da manhã, que é aquele cara que tu conhece, dá bom dia, boa tarde, sabe o filho, sabe a família, etc, etc, sabe o que o cara trabalha, sabe não sei o quê, sabe como é que o cara treina, sabe onde é que ele é forte, sabe onde é que ele é fraco, né? Sabe, enfim, tem afinidade, não tem. Então tu tem aquela turma ali, que é como uma empresa, que é como qualquer ambiente de relacionamento contínuo, digamos assim. Tu sabe os pontos fortes e os pontos fracos de cada um. Só que o que acontece, cara? Se tu entra lá pra treinar todo dia com a turma das 7 da manhã, onde tu conhece os caras, e tu entra lá com o objetivo de ganhar, é muito mais pro teu ego do que pro teu desenvolvimento, né? Porque tô ganhando ali, eu tô me sentindo o melhor daquela turma das 7 da manhã. Só que o melhor da turma das 7 da manhã talvez seja o 10º do campeonato. Então, cara, o que tu quer no final do dia? Tu quer ganhar o campeonato ou tu quer o teu ego massageado todo dia às 7 da manhã? Então é uma decisão. Para quem tá nessa questão de olhar pro campeonato, que é levar o negócio a sério, não adianta tu ganhar todo dia. Se tu tá ganhando todo dia, tá errado, inclusive. Se tu tá ganhando todo dia, tá completamente errado. Por isso, se tu tá ganhando todo dia, tu tem que mudar de lugar. Cara, se tu não tá conseguindo agregar mais nada ali, tu é o melhor daquele negócio e ninguém te provoca de nenhuma forma, tu tá no lugar errado, né? E como é que tu faz para que essa provocação ocorra num ambiente que tu não pode trocar de turma, né? Ou seja, tu na minha empresa não posso trocar de empresa. Eu vou ter que fazer com que essa galera fique melhor. Então, como é que eu faço com que essa galera fique melhor? Mostrando para elas aonde está um ponto de fragilidade deles. Então, cara, no jiu-jitsu, como é que tu faz? Tu tá vendo que aquele cara tá toda hora te entregando o braço, tá deixando o braço fácil para te pegar, tu dá uma chave nele e ele bate e acabou a luta e tudo mais. Então, tu fez isso pro cara, no próximo rolo, tu vai assim, cara, olha só, deixa teu braço junto, guarda ele aqui, não me entrega ele. Cara, dificulta. Se tu for fazer isso aqui, eu vou pegar. Então, assim, lembra de não entregar o braço. Essa é a tua fragilidade, tá toda hora tomando isso aqui, guarda ele aqui. Cara, faz alguma base diferente. Então, tu vai fazer naturalmente o quê? Tu vai treinar o teu colega para ele fazer um treino mais duro contigo. E ao tu treinar o teu colega fazer um treino mais duro contigo, o que vai acontecer? Todo mundo sobe a régua. Né? E quando todo mundo sobe a régua, cara, tu vai trabalhar o teu ego também, porque a partir dali tu não vai ganhar todo dia. E quando tu não estiver ganhando todo dia, cara, ali é bom, porque tu tá aprendendo. Quando tu não ganha, automaticamente é o dia que tu vai ter a oportunidade de aprender. Pô, onde é que eu perdi aqui, velho? Será que eu tô entregando o braço? Será que eu que tô com alguma falha na minha defesa? Será que eu que não tô conseguindo fazer uma finalização? Onde é que eu tô pecando? E aí, automaticamente, com essa cultura, faz com que o teu colega também olhe pra ti e fale assim, cara, César, puto, cara, tu tá falhando aqui, cara, né? Olha nisso aqui que aí tu... E quando isso vira um consciente coletivo, um inconsciente coletivo, faz com que todo mundo suba de nível e aí tu vai pro campeonato e, cara, a tua chance de ganhar ela aumenta. Só que isso também exige uma maturidade, Davi, porque na prática tem sentido, né? Esse tipo de pensamento, na teoria faz sentido, mas na prática nem todo mundo sabe conviver com alguém te apontando um erro, né? E nem todo mundo sabe apontar o erro também. Sabe apontar o erro também, né? Então, cara, dentro das Sellers hoje, a gente traz um pouco dessa filosofia,
dessa cultura, e aí volta assim, tem gente que daqui a pouco não vai se adaptar na cultura das Cedros, né? E tudo bem, faz parte. Só que a nossa cultura, cara, é uma cultura muito reta. Muito reta. A gente tem um clima bom, as pessoas podem brincar uma com as outras, a gente tem liberdade pra brincar, liberdade pra um monte de coisa, mas, cara, a mesma liberdade que a gente tem pra brincar, a gente tem pra apontar erro, né? E quando as pessoas entendem que o apontar erro não é uma questão pessoal, não é tipo assim, cara, eu quero te atingir, eu quero te desqualificar, eu quero. Não, cara, eu tô te mostrando que, cara, tô vendo aqui de fora que isso aqui tá errado. Vamos pensar junto numa solução? Quem sabe vamos treinar essa tua defesa aqui junto? Vamos fazer alguma coisa diferente para que você possa não cometer essa mesma falha com o cliente de novo? Não te expor ao cliente novamente? Então, assim, ao apontar e buscar a solução, cara, é o que faz com que a gente traga essa mesma disciplina para dentro do negócio. De novo, não é fácil. Uhum. Não é fácil. Tem gente que não tem maturidade para isso. Tem gente que não sabe conviver num ambiente como esse, que é um ambiente, cara, de alta performance. Sim. É um ambiente que a gente está buscando um incremento todo dia, um resultado todo dia. A gente cresceu três vezes consecutivo nos últimos 3 anos. A gente vai para mais um crescimento de 3 vezes agora. Parece bonito, mas tem muita dor, né? Tem muita dor porque tem muita mudança, tem muito impacto. Aquilo que a gente fazia 2 anos atrás, hoje em dia, cara, Não ia fazer crescer 3 vezes, né? não faz mais, cara. E aí, assim, o nível de exigência está aumentando, porque os clientes estão aumentando, a complexidade está aumentando, a responsabilidade está aumentando, e isso gera um foco, uma pressão e um foco por alta performance muito grande. Então, acho que é isso, cara. Quando a gente consegue criar cultura de performance, onde a gente tem também pessoas alinhadas a essa cultura, com maturidade para conviver nessa cultura, é onde a gente consegue chegar nesses resultados. Cara, maravilha. Vamos encaminhando aqui para o final. Tem duas perguntas para te fazer. Tu tens uma rotina muito intensa. Quem te acompanha, quem te conhece, vê lá nos teus stories, tu acorda 4 da manhã, vai para academia, depois vai para o treino de jiu-jitsu, aí pega o avião, vai para cliente, vai para mercado. É um pai presente, tá com o Telzinho o tempo todo. Melhor parte da vida. Né? Concordo, concordo. Enfim, tu tens uma rotina de estudo muito consistente. Tu citou agora o livro, tem um livro sobre Customer Success que tu O onboarding sugeriu, um orquestrado. onboard orquestrado, que eu peguei tua indicação, assim, cara, com certeza isso aqui é bom, e é. Tu sempre foi assim disciplinado, ou foi o esporte que te trouxe essa disciplina, ou tu teve que aprender porque as coisas não estavam funcionando em algum momento da tua carreira? Cara, eu acho que eu sempre fui disciplinado, sempre fui focado, mas talvez eu tenha intensificado a minha disciplina nos últimos anos, né? Eu acho que é, nos últimos 8 anos, provavelmente a minha consistência, a minha disciplina, elas intensificaram bastante. Mas eu sempre fui determinado, né? Uma coisa que eu sempre, que é curioso, Davi, no mundo corporativo tem, querendo ou não, muitas disputas de cargos, muitas disputas internas com colegas e etc. e tudo mais. E eu, naturalmente, sempre tive envolvido em algumas dessas disputas ao longo do tempo, mas o mais engraçado é que eu não enxergava isso. E eu não enxergava isso não porque eu desmerecesse os meus colegas, mas porque a minha disputa sempre foi muito maior comigo mesmo. Então, cara, como é que eu faço para não para aprender isso aqui que eu não sei? Como é que eu faço para melhorar essa execução que eu faço de maneira, sei lá, incipiente ainda, né? Então, eu acho que a minha cobrança comigo mesmo sempre foi muito alta. E acho que ao longo do tempo, quanto mais responsabilidade tu tem, quanto mais coisas tu tá construindo, quanto mais engajado tu tá no teu mesmo propósito, eu acho que isso se intensifica, né? Porque essa competição que eu faço é comigo mesmo, assim. Eu quero, por exemplo, ser não o melhor pai do mundo, eu quero ser o melhor pai que eu posso ser, né? Então, será que eu tô conseguindo estar presente com o meu filho em todas as vezes que eu poderia? Puta, cara, será que eu não posso adicionar uma camada a Em mais? frequência e em qualidade também, né? Exato, né? Será que eu tô ali com ele e tô no telefone? Pô, será que eu posso guardar o telefone? Então, acho que essa provocação me faz o tempo inteiro, assim.
Então, acho que naturalmente, com isso, essa intensidade ela vai aumentando, assim, mas é muito um olhar de disciplina sobre a minha própria execução, sabe? Sim, De tentar melhorar eu quanto eu mesmo, assim. bacana. Cara, para fechar aqui uma última pergunta, vamos falar do Tricolor Gaúcho? Podemos, cara, Ou não, encerrar, esquece o momento encerrar meio triste. dramático. Não, não. Vamos falar dos momentos gloriosos. Boa, boa. O Grêmio, ele talvez seja um dos times mais copeiros do mundo. Né? Tá na alma, tá no DNA. Sim. É o time aguerrido. E passaram por lá Filipão, Tite, Espinosa, Renato Gaúcho, Celso Rotti. Desculpa te lembrar disso. Treinadores com perfis totalmente diferentes Sim. uns dos outros, vitoriosos em épocas diferentes. E só que a essência, o DNA copeiro sempre esteve lá. Inclusive, acho que os momentos de baixa do Grêmio é quando esse DNA não esteve tão latente, né? Como é que faz? Tu mencionou que a cultura, ela é um espelho do reflexo da alta camada, dos Uhum. founders e tudo mais. Pegando o Grêmio como exemplo, ele tem esse DNA copeiro, independente da liderança, o DNA tá lá, a alma está lá. Como que a gente transforma isso espelha isso no ambiente corporativo? Como que eu faço para uma cultura de vendas ser presente, independente se o líder hoje é o Davi, o líder amanhã é o César, depois é a Maju? Cara, primeiro, inteligentíssima a tua pergunta. Eu acho que assim, se a gente for traçar o paralelo com o Grêmio ou com qualquer clube de massa ou qualquer, enfim, aí a gente já está falando de uma questão que talvez a cultura ela fique impregnada na tribo e não no mandatário, né? Quando a gente está com esse impacto de massa, né? Aí eu acho que a tribo ela garante a cultura, né? Então, por exemplo, quem está no estádio de futebol, aí falando né, da minha experiência com o Grêmio, o Grêmio nunca gostou do zagueiro, sabe, limpinho. Aquela coisa do tipo, puta, o cara é super técnico, super. Ele anda olhando pra cima, super elegante. Cara, o Grêmio gosta do cara que dá carrinho, que tira o gago. O gremista, né? Gosta do cara que dá que tira o gramado do chão, que deixa um buraco na grama e tal. Acho que isso tá no DNA da torcida, da massa da tribo que mantém essa cultura viva, né? Então, quando a tribo está inerente à cultura, ela também modela e direciona as ações daqueles que estão ali naquele ambiente, naquele campo, né? Literalmente. Então, se o zagueiro tá limpinho, Tem coisa errada. tem a coisa errada. A torcida vai olhar com uma certa desconfiança. Quando o zagueiro dá um carrinho, vai escutar todo mundo gritando. E ao ele escutar todo mundo gritando, vai dizer, puta, entendi que eu tenho que dar o carrinho. Se eu não der carrinho, os caras não vão me aplaudir. Então, tá. Então, acho que a própria cultura enraizada faz com que aquelas pessoas que estão ali agora representando aquela cultura sejam incentivadas pelo ambiente e sejam até modeladas pelo ambiente. Acho que isso vale para empresas também, cara. Acho que isso acaba valendo para empresa. Quando tu coloca uma cultura de vendas, as pessoas têm que entender, né? E isso eu falo dentro da companhia. Cara, para mim tem uma máxima. Só tem dois tipos de profissionais: os que vendem e os que trabalham para quem vende. Não tem outro tipo, né? Cara, tem quem tá vendendo e quem tá trabalhando para quem tá vendendo. Ah, mas cara, eu agora me senti menor porque eu sou da engenharia. Cara, se tu não entendeu esse jogo, tu tá errado. Se a gente não tiver trabalhando para quem vende, tá errado. Por que trabalhar para quem vende é o mais importante? Porque, cara, quem vende tá na parte mais quente do negócio, que é no cliente. Então, quem está escutando o cliente, quem está convencendo o cliente, quem está entendendo que quando fala tal feature, o cara, opa, isso aqui para mim faz sentido. Quando eu falo a outra feature, ele assim, ah, legal, mas ok. Então, o maior termômetro de sucesso de um produto, de um negócio, de uma entrega, de uma marca, de um posicionamento, está sendo medido pelo cara de vendas. Está sendo instigado e É tempo movimentado real, né? em tempo real pelo cara de vendas. Então, a cultura da empresa, cara, e bom, o nome da nossa empresa é Sellers, né? Então, assim, dentro das Sellers, cara, a gente entende que a gente trabalha para quem vende. Tanto para quem vende pela Sellers,
como para quem está comprando sellers para vender lá na ponta. Então, hoje o nosso time escuta muito a área de vendas. A gente tem comitê de produto com área de vendas, a gente tem comitê de marketing com área de vendas, a gente tem uma presença muito forte de vendas dentro da empresa, até porque eu vim de vendas. Então, de novo, como a cultura da empresa está ligada à cultura do founder, cara, eu sou de vendas. Né? Eu abro pitch de palestra com os nossos clientes, convenção de cliente, falando assim, agora, semana passada, a gente estava na convenção da Kibon, com toda a malha distribuição da Kibon, os caras me chamaram no palco, falaram que agora com vocês o César da Sellers. Eu abri falando assim, turma, bom dia, boa tarde, mas assim, quando tá vindo, me apresentaram aqui como cara da Sellers, como cara da empresa de tecnologia e etc, etc. Mas assim, velho, eu sei que quando alguém me apresenta como um cara da empresa de tecnologia, vocês devem imaginar, putz, esse cara aí sabe tudo de código, sabe tudo de infraestrutura, de computador, esse cara aí, pô, ele tá virado em código de computador. Cara, de verdade, não esperem-se de mim. Se alguém tiver alguma dúvida técnica sobre o código, eu chamo alguém para responder para vocês. Não sou eu essa pessoa. Não sou eu essa pessoa. Cara, eu fui promotor de vendas, fui vendedor, fui gerente, fui diretor. Eu fiz toda a jornada do lado de vocês para depois vir para cá. Então eu entendo muito mais daí do que daqui. Então a nossa cultura está orientada para isso, né, cara? Acho que o nosso diferencial é esse, é conseguir falar com o cliente igual para igual, porque eu vivi a dor. Então, quando a gente traz isso para sellers, a gente coloca o vendedor na ponta do negócio e todo mundo trabalha para essa turma. A gente tem que trabalhar para quem vende. E eu acho que isso vale não só para sellers, mas para qualquer negócio. Cara, se a gente não está trabalhando para quem vende e não está vendendo, cara, eu não sei o que a gente está fazendo. Muito bom, muito bom. Cara, só te agradecer aí pela aula que tu deu hoje. Quem quiser te seguir, porque eu sei que o César gera conteúdos maravilhosos sobre vendas, conta o dia a dia da Seller, que está num momento maravilhoso. Quem quiser te acompanhar, quais são tuas redes sociais? Cara, eu tô bastante ativo aí no Instagram, né? Então, @César Duro, pode procurar lá. LinkedIn também pode procurar, linkedin.com/César Duro lá, o César Duro no search lá, vocês vão me achar também. E quem quiser também mandar e-mail, trocar ideia, cara, cesar@sellers.com.br, pode ter certeza que eu vou ter o maior prazer de estar respondendo para todo mundo aqui da audiência da Sale Sniper e do meu amigo Davi. Cara, maravilha. Vamos deixar as tuas redes também na descrição do vídeo. César, mais uma vez, obrigado. Que isso. E, pessoal, espero que tenham gostado. Tenho certeza que gostaram. Foi uma aula aqui com o querido César. E na semana que vem, na próxima quarta-feira, tem mais um episódio do Sales Sniper. Lembrando que é um podcast oferecido pela Dom Consultoria Estratégica. Se a tua empresa precisa arrumar a casa para começar a bater meta com consistência, não vamos prometer milagres, né? Porque a gente vai errar, a gente vai acertar, mas com certeza criar uma metodologia que faça sentido para a tua realidade e não algo envelopado, conta com a Dom, que a gente com certeza vai te ajudar a vender mais e melhor. Valeu!